Então, o nosso segundo exemplo de isóclino é a função, a derivada, né, dy dx igual a x ao quadrado mais y quadrado. Como eu falei, as isóclinas são as curvas de nível da função em duas variáveis, g de xy, x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, eu vou igualar esta função aqui a uma constante k. Então temos que as isóclinas são as curvas de nível de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k. Esse k, que é uma constante, pode ser negativa, zero e positiva. No entanto, como aqui nós temos a soma de dois quadrados, esse número nunca poderá ser negativo. Portanto, a constante k nunca poderá ser negativa. Então, nós não temos isóclinas para k negativo. Mas podemos ter para k igual a zero. Para k igual a zero, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero é apenas o ponto 0, 0. Certo? Então é somente um ponto. E para k maior que zero, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k. Com esse k maior que zero, se vocês lembrarem, isso aqui é a equação de uma circunferência que passa na origem com raio, raiz quadrada de k. Então vamos fazer algumas isóclinas desta equação diferencial aqui posta, né? Por exemplo, se eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, então uma circunferência passando na origem de raio 1. Se eu tenho a isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, eu tenho a circunferência passando na origem de raio raiz quadrada de 2. Se eu tenho a isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3, então eu tenho a isóclina x ao quadrado mais uma circunferência centrada na origem com raiz de 3 de raio. Tá? Bom, vou passar essas informações aqui para um papel milimetrado para, na próxima etapa, nós esboçarmos então os campos de direções. Qual a relação entre essas isóclinas e os campos de direções. Mais um exemplo aqui, particular. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Né? A circunferência passando na origem com raio 2. Então eu vou fazer no papel milimetrado essa isóclina aqui, para que nós possamos. Na verdade, aqui eu tenho uma família, né? Entre 0 até o infinito eu tenho que passar por todos, mas a gente só faz alguns para nós obtermos aí um campo de direção. Tá? Vamos ver então o campo de direção desta equação diferencial aqui. Quais são os campos de direções desta equação diferencial aqui posta. Certo? Então vamos lá para o papel milimetrado. Então, dando continuidade à construção das isóclinas da equação diferencial y' igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, vimos que a isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero correspondia a um ponto. Então aqui na origem temos a isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, a 0. Agora vamos construir a isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então cada quadradinho aqui do nosso papel milimetrado corresponde a uma unidade, certo? Então, aqui, certo? A isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, certo? Agora façamos a isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 é uma circunferência centrada na origem com raio raiz de 2, que é exatamente a diagonal desse quadrado aqui, certo?
Então, aqui assim, façamos a isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Uma circunferência centrada na origem de raio 2. Então aqui a nossa isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Mais um, só para exemplificar bem. Aqui nós temos 1, 2, aqui 3. Então aqui seria a isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Uma circunferência passando na origem, centrada na origem, de raio 3. Então aqui construímos 1, 2, 3, 4 isóclinas da equação diferencial x ao quadrado mais y ao quadrado igual a y'. Agora, relacionado à isóclina, vamos aos campos de direções. O que são os campos de direções? Ao longo da minha isóclina, a reta tangente das soluções da equação diferencial possuem as mesmas inclinações. No caso, aqui da origem, a nossa isóclina só tem o 0, 0 como isóclina. Portanto, o que seria? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Então, y' igual a 0. Então, a inclinação da reta tangente à curva solução neste ponto aqui é 0, ou seja, é uma reta paralela ao eixo x. Então, vamos fazer só uma retinha paralela ao eixo x. Então, aqui é a única ponto, né, o único vetor, única direção que tem y' igual a 0. Agora vamos fazer, ao longo dessa isóclina aqui, y' é igual a 1. Bom, ser igual a 1 corresponde exatamente à inclinação 1. Vamos colocar aqui inclinação 1, certo? Inclinação 1, que é 1 de inclinação, aqui 1 de inclinação. Ao longo de toda essa circunferência aqui, que é a isóclina, mesma inclinação. Portanto, eu vou pegar aqui o esquadro e vou esboçar ao longo da isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, paralelas, né, campos paralelos a esse aqui. Segurar bem firme aqui para não movimentar. Aqui, aqui, de novo, aqui, aqui, mais um pouco, aqui, aqui, mais aqui, 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 e aí vai. Mais um tangente aqui assim, um pouco lá para trás também. Aqui, 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 aqui. Lembrando, né, que esse estudo da equação diferencial por meio das isóclinas é um estudo qualitativo da equação diferencial. Ao longo desta isóclina aqui, nós tínhamos, né, a isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Então aqui a curva passa tangente com inclinação 2. Bom, inclinação 2 é 1 para x, 2 para y. Então, seria mais ou menos, né, essa inclinação aqui. Deixa eu ver lá embaixo. Aqui. Então, 2, 2. E agora, analogamente, vou, né, paralelo a essa aqui, essa inclinação, vou fazer as demais. Aqui, 2, 2, inclinação 2, inclinação 2. Notem que sempre ao longo da minha isóclina.
tá? 2, 2, inclinação 2, inclinação 2. E aí vai, né? Vamos fazer um tangente aqui. 2, 2. Ao longo da curva isóclina. 2. Aqui, 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 aqui. Mais um tangente aqui. Aquela ali é a isóclina. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, inclinação 4. 1 para x. 1, 2, 3, 4. Aqui assim. Certo? Aqui assim. 4. Ok? 1, 2, 3, 4. Então, aqui 4. Inclinação 4. Aqui inclinação 4. Ok? Vamos lá, mesmo procedimento. Ao longo dessa isóclina, eu tenho aqui, certo? Inclinações dy, dx, dy, dx, igual a 4. Foi isso que nós estabelecemos ao estudar as curvas de nível x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante k. Tá? Então aqui vai surgindo, ó, quanto mais risquinhos eu fizer ao longo da isóclina, mais denso for esse risquinho, melhor o meu campo, né? Mas cuidado para não poluir muito o meu desenho, certo? Claro, vai ter um software, um applet que eu vou enviar para vocês, endereço, em que evita ter esse trabalho manual aqui. Bom, essa aqui era isóclina x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Bom, vamos ver se eu tenho 9 quadradinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, vamos ver aqui. Lá embaixo, inclinação 9. Inclinação 9. Meio complicado aqui. Vamos ver. Então, aqui inclinação 9, inclinação 9. E agora eu espalho paralelamente essa inclinação ao longo de toda a minha curva de isóclina, tá? Então, vamos lá. Aqui também. Aqui. Vou fazendo, tendo paciência, certo? Aqui ficou legal porque a curva dá para fazer com compasso, né? Quanto melhor o meu desenho, mais fiel o meu estudo qualitativo da minha equação diferencial. Um pouquinho lá para trás também. Então é importante que eu saiba, né? Desenhar algumas equações no plano para eu poder aí fazer esse estudo. Aqui. Bom, notem que eu não apresentei ainda a vocês nenhuma técnica de soluções de uma equação diferencial. Ao fazer esse estudo qualitativo, a solução, a curva integral da minha equação, ela aparece aqui nos campos. Se vocês prestarem atenção no desenho aqui, ó, vai aparecer aqui uma curva, ó, cuja reta tangente, ó, esses são os campos de direções, ó. Né? Essa aqui é a única que tem tangente igual a zero aqui, nesse ponto. Os demais não tem tangente. Vamos pegar uma outra aqui. Ó. Vai fazer as curvas são assim. Ó. Essas são algumas soluções integrais, algumas curvas integrais da minha
equação diferencial. Tá? Então, se a minha equação diferencial for difícil, não ter técnica para resolvê-la, construímos o nosso campo de direções, identificamos a curva integral, colocamos aí num software matemático e construímos aí a solução e verificamos se corresponde com o nosso estudo qualitativo da nossa equação diferencial. Tá? Então, isóclinas. E aqui esses pontinhos são os campos de direções. Ok?